Mas hoje é Dia Nacional de Combate ao Fumo. A data tem como objetivo reforçar as ações nacionais de sensibilização e mobilização da população para os danos sociais, políticos, econômicos e ambientais causados pelo tabaco. As substâncias existentes no cigarro são prejudiciais à saúde. Além dos pulmões, minha gente, veja só, viu? Não é só o pulmão que sofre, não. Além dos pulmões, o coração também pode sofrer com os males causados. E para conversar mais sobre o assunto, a gente aprofundar um pouco mais esse assunto, eu recebo aqui no estúdio o cardiologista Martins Dionísio. Muito bom dia, seja bem-vindo ao Balanço Geral Manhã para tirar todas as dúvidas aí do nosso telespectador sobre as doenças, sobre os transtornos, né, que o cigarro causa ao coração. Bom dia, doutor, seja bem-vindo ao Balanço Geral. Bom dia a todos os telespectadores e ao público sergipano. Doutor, quando a gente fala no cigarro, a gente pensa logo no pulmão, câncer de pulmão, né, os problemas que o cigarro traz para o pulmão de quem é fumante, até mesmo para as pessoas que estão ali convivendo com o fumante, né, que inala aquela fumaça. Mas o coração sofre também bastante. De que forma, né, o coração ele é prejudicado pelo cigarro? Então, o cigarro, ele no coração, ele causa um problema chamado aterosclerose, que é o entupimento dos vasos que irrigam o músculo cardíaco. E isso a longo prazo o paciente pode ter um infarto, né? Porque o cigarro, ele faz com que haja uma diminuição de produção de substâncias protetoras desse vaso sanguíneo, e aí o colesterol acaba indo para essa camada que forma essa parede do vaso, e assim, a longo prazo o paciente pode ter infarto. Na mesma coisa, no cérebro, ele pode ter um AVC, porque também entope os vasos que irrigam o cérebro. Nos membros inferiores, também podem entupir os vasos, podem ter amputação do membro inferior. Então, é uma doença que causa vários problemas do ponto de vista circulatório. É preciso ter muito cuidado, sim, com o cigarro. As pessoas que convivem com o fumante, elas também correm o risco de desenvolver uma doença cardíaca por estar ali inalando aquela fumaça? Corre sim, a gente chama isso de tabagismo passivo, né? Porque a pessoa que fuma, né, a ativa, ela libera o excedente das substâncias da queima do cigarro ou de qualquer outro produto do tabaco, e assim a pessoa que estiver por perto consegue também inalar parte daquelas substâncias que ele também inalou. Então é muito comum a gente pegar pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica causada pelo tabagismo passivo. Isso é muito comum quando você tem uma mulher, os filhos, em que o marido é o tabagista, né? E que por conviver no mesmo domicílio, no mesmo ambiente, ele acaba desenvolvendo também doenças relacionadas ao uso do tabaco. Então a família toda acaba sofrendo, né? Exatamente. Doutor, agora eu tive uma informação, eu li informação de que aquele fumante, quando ele para de fumar, ele tem uma redução, eu não lembro agora se é um ano ou se é um mês, ele tem uma redução já de 50% nesse risco de morrer com infarto, por exemplo, por conta do cigarro. É assim mesmo que funciona? Se ele ainda não tiver evoluído por uma fase de fibrose pulmonar, né, que é a fase terminal da doença inflamatória crônica, né, os pacientes que começam a fazer bronquites e repetição, e ainda não desenvolveu a fase de fibrose, que é a fase mais tardia da doença, ele pode sim recuperar. E geralmente até 10 anos ele pode ter um pulmão de quem nunca fumou, se ele ainda não tiver desenvolvido complicações relacionadas ao uso do cigarro. A gente fala aqui do infarto, né, que é o mais comum, é o mais popular, mas quais as doenças do coração, as doenças cardíacas que o cigarro pode vir a provocar? Vamos falar da doença mais comum, que é a que acomete milhões de brasileiros, que é a hipertensão arterial sistêmica, né? A pressão alta, ela é muito comum nos pacientes tabagistas, porque o cigarro ele causa essa doença da microvasculatura, traz problemas circulatórios. Então o meu coração ele acaba tendo uma dificuldade de bombear esse sangue, e isso faz com que a pressão suba. Então você dá mais trabalho à bomba cardíaca, causando com que esse coração ele cresça a longo prazo, e aí ele pode ter mesmo insuficiência cardíaca. Então a pessoa que já sofre com pressão alta, né, com hipertensão, se é fumante, ele tem esse quadro agravado. Exatamente. Ele acaba agregando mais fator de risco, mais problemas à sua saúde cardiovascular, e assim ele pode ter um infarto mais cedo, um AVC mais cedo do que teria na maioria das vezes.
Próximo mês, o mês de setembro, é um mês dedicado ao coração, né? A gente está falando hoje sobre as questões do pulmão, mas envolvendo o fumo, o coração também é prejudicado. Mas no próximo mês é o mês dedicado ao coração. E claro, aproveitando o senhor, já peço para a gente continuar esse papo falando sobre isso, dos cuidados, né, para manter um coração saudável. Então, os cuidados para manter um coração saudável é sempre começando com a alimentação, né? A gente começar a ter essa consciência de que se alimentar bem faz parte da saúde cardiovascular. É redução do sódio, redução do carboidrato, é praticar atividade física pelo menos 30 minutos por dia, tá? Não fumar, entendeu? Tratar suas comorbidades, se você é hipertenso, se você é diabético, se você tem colesterol alto. Você tem que ter essa necessidade de controlar seus fatores de risco, tá? Porque se você não controla, você tem mais chance do que uma pessoa saudável a ter doença cardiovascular. Deixar de fumar é essencial nesse caso, primordial, né, diria. Primordial. Primordial. Qual é a orientação que o senhor dá para aquela pessoa que já tem uma tendência, tem na família, né, pessoas com problemas cardíacos, e essa pessoa acabou de se tornar fumante, né? Qual é a orientação que o senhor dá para essa pessoa? Então, essa pessoa que tem doença cardiovascular na família, ela já tem um fator de risco que ela não vai conseguir mudar. Ela geneticamente já tem um problema. Ela tem uma tendência genética a ter, por exemplo, infarto. Então, ela já tem que começar a se prevenir precocemente. Geralmente, a gente orienta 10 anos antes da morte do seu parente, né, de primeiro grau. Aí vai pai, mãe e irmãos. Você já tem que começar a se cuidar. Você tem que ter aquela rotina de ir no médico, aquela rotina de buscar outros fatores de risco que podem favorecer mais precocemente um infarto. É o colesterol, é o diabetes, é a pressão alta, é o meu sedentarismo, é o meu cigarro. Então, se você tem um problema associado à doença genética, você só está acumulando mais fatores de risco para uma doença cardiovascular. O senhor falou aqui que pode recuperar. Quando a pessoa é fumante, deixa de fumar, pode recuperar ali a saúde. Por exemplo, a pessoa fumou durante 30 anos e de repente parou de fumar por algum motivo, se motivou e falou, não vou fumar mais. Essa pessoa, ela pode lá na frente sofrer um infarto, por exemplo, ou um problema, né, do coração e ter relação com esse fumo, dessa vida de fumante de 30 anos, por exemplo? Pode acontecer isso? Pode, né? A gente pode sempre avaliar cada caso, né? A gente não é uma receita de bolo, a medicina ela vai muito individualizada. Eu já vi pacientes que fumam há 50 anos e nunca teve nenhum evento. Como também já vi pacientes que fumam 10 anos, 15 anos e tiveram um evento. Entendeu? Então, recentemente eu recebi um paciente de 38 anos no meu consultório, ele era tabagista há 10 anos e ele já tinha uma lesão grave numa coronária e teve que ir para angioplastia. Cara jovem, ele parou de fumar imediatamente. Nossa. Porque eu disse a ele que o principal fator de risco a ele desenvolver a doença foi o cigarro. Então, a gente precisa ter esse cuidado de que tanto pouco tempo quanto muito tempo pode ser, sim, um fator de risco para a doença. Tem gente que vai ter mais facilidade de fazer aterosclerose mais rápido. Tem gente que vai demorar 30, 40 anos e não vai conseguir fazer. Então, a gente tem que sempre individualizar cada caso. O importante sempre é não usar, porque você não sabe qual vai ser o seu limiar. Você pode, em 10 anos, desenvolver uma doença grave, como a gente vê comumente nos vapers. Tem gente que usou vape aí 6 meses e já tem doença pulmonar estabelecida. Doutor, o que é o vapers? O vape é aquele cigarro eletrônico, que virou muito uma modinha, né? No meio da pandemia, muita gente ficou usando. Uns usam até para dizer que está deixando de fumar, já que ele tem menos nicotina, mas em contrapartida a gente tem visto que piora o uso. Que na verdade ele não tem filtro, né? Então deve ser até pior. Essa história de dizer que tem menos não é certo. Ele acaba tendo menos nicotina, mas ele também é prejudicial à saúde. Tem várias outras substâncias. Tem outras substâncias que vão também são cancerígenas, que podem trazer doença pulmonar e aí uma série de problemas também relacionados a um tipo de cigarro. A gente falou muito infarto, o senhor falou aqui sobre pressão, hipertensão, né? A pressão alta. Tem a tal da doença coronária, é o entupimento das veias, no popular, como a gente chama no interior, é o entupimento das veias. Exato. Essas veias do pescoço que vai para o coração. Causando AVC. O cigarro também traz prejuízos. Também. É como eu falei no início da nossa conversa, o cigarro ele causa aterosclerose acelerada. A aterosclerose é a doença que leva ao entupimento dos vasos. E aí, se for na cabeça, é derrame ou AVC. Se for nas coronárias, é um infarto.
Se for nas pernas, é doença arterial obstrutiva periférica, eu tenho que amputar. É o dedo, é a perna. Quantos pacientes a gente não vê que já tem uma amputação de um membro? Isso aí é por causa de uma doença chamada aterosclerose. Isso. Doutor, muito obrigada pela participação, por todas as explicações aqui, trazendo aí informações importantes, né? E o recado é, se você ainda é fumante, pare de fumar. É por aí. Exatamente, é isso aí. Vai que ainda dá tempo, para de fumar. Doutor, obrigada mais uma vez, volte sempre. Por nada, tá? querido, é um prazer.